Gravando. Começar o dia sorrindo. Bom dia a todos. Hoje é dia 7 de abril, estamos começando o nosso 23º encontro. Hoje o tema da aula vai ser... Eu sou a professora Nanda, juntamente com o professor Leonardo. Hoje o tema da aula vai ser monitoramento das cargas de treino através do método TRIMP. O seminário vai ser apresentado pela Aniele de Souza, o Andrei Silva e o Marcos de Souza. Eu vou estar compartilhando com vocês. Está liberado. Enquanto tu vai abrindo, Ananda, avisando que semestre que vem vai ter disciplina de treinamento de resistência, que é uma continuação da cadeira de treinamento, né? Estou organizando ali o plano de ensino e vai ter a disciplina de fisiomecânica também, né? Que essa vai ser eletiva, ainda vamos ver como é que vai ser. Sem áudio? Sem áudio. Então... A tela está boa, mas está sem áudio. Tá, vou ter que descompartilhar, então. Talvez aquele share sound, não sei se exatamente. Às vezes eu esqueço. Hoje tem o médico para tirar os pontos, isso é outra coisa importante. Que bom. Marcos, e o meu grupo é composto por mim, pela Anili e o Andrei. Agora sim. O nosso trabalho é sobre TRIMP, que são os métodos avançados de controle de carga. Tá? O que vem a ser esses métodos? Esses métodos eles foram criados para treinamento de endurance inicialmente, que era o quê? Se observava que tinha um grande índice de abandono dos atletas em questão de lesão, porque não se tinha um controle muito rigoroso sobre essas cargas e os treinos eram feitos de qualquer maneira, o que causava um alto grau de lesão. E aí esses métodos eles foram desenvolvidos para quê? Para que tivesse, além de ter um controle maior sobre a carga, ter uma noção maior de como essas cargas elas progrediam, da onde partia e para onde estava indo. Como que isso ajudou na aderência dos alunos é pelo fato dos alunos entenderem um pouco mais da onde o ponto que eles iniciaram e para onde eles estavam indo. Um estudo de 2013 demonstrou um abandono alto no esporte de atletismo devido aos altos graus de lesão devido ao overtraining, o que mostrou uma necessidade de um grande controle mais detalhado dessa carga. Então, o TRIMP vem justamente para prevenir isso, para ajudar no controle e evitar os overtrains, que seriam as lesões por excesso de treino, né? E quais são eles? Eles são divididos em 3. É o TRIMP de Burnister, tá? Que foi o primeiro que surgiu, e o TRIMP dele é baseado na frequência cardíaca de reserva e o tempo de duração do exercício. Burnister usou fatores de conversão para medir as intensidades, baseados no impulso de treinamento, tá? E o impulso de treinamento calculava mais a intensidade pela carga e acabava por apresentar um número muito grande. O que sempre acabava, por consequência, acabando afetando a carga. E não exatamente a frequência cardíaca, porque a carga tu sempre conseguia multiplicar, sempre conseguia aumentar, mas a frequência cardíaca ela chegava no limite. O segundo exemplo é o Burnister, que adicionou zonas de conversão que partiam a partir de 60% da frequência cardíaca, que era a zona 1, e a máxima 100% da frequência cardíaca, que era referente à zona 5. O Stânio alterou o método de Edwards, também baseado no de Burnister, e alterou as zonas para fatores fracionados que se baseiam na concentração de lactato. Pode seguir, Anne. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os modelos que foram propostos para medir a carga de treinamento
O primeiro deles foi o TRIMP de Bannister, e o principal era para mensurar levando em consideração a intensidade do treinamento. O principal objetivo, como já foi falado, é evitar o overtraining dos atletas. Ele era medido através da frequência cardíaca e reserva e do tempo de duração do exercício, calculado conforme a equação 1 para os homens e a equação 2 para as mulheres. Na equação, o DT significa a duração do treinamento em minutos e o FCR significa frequência cardíaca de reserva. Esse modelo foi usado para medir desempenho e endurance e foi criada a hipótese de que o treino aumentava tanto o condicionamento físico quanto a fadiga, sendo que a fadiga decaía 3 vezes mais rápido que o condicionamento físico. E através do TRIMP se conseguiu adequar através da análise da dose e resposta do treinamento. Pode passar. O modelo de Bannister, ele é baseado em zonas e cada zona representa uma porcentagem da frequência cardíaca. E o tempo gasto em cada zona é multiplicado pelo coeficiente da mesma, conforme o quadro, e também utilizando a equação, o cálculo, que nesse cálculo TL significa carga de treinamento, TZFC significa o tempo gasto na zona de frequência cardíaca, e C, o coeficiente da zona. Pode passar? O modelo de Stagno é uma versão modificada, como já foi falado, do modelo de Bannister, e ele foi utilizado com jogadores de hóquei, estipulando o perfil de lactato de cada jogador. E conforme aumentava a carga de treinamento, teve o aumento da intensidade e se refletiu numa curva de dose e resposta. E depois que se obteve esse perfil de lactato dos jogadores, foi criada essa tabela com a zona de frequência cardíaca, a partir do limiar do lactato. Pode passar. E, por fim, por último, tem a escala de Bog, que ela se utiliza principalmente do feedback dado pelo aluno em relação à intensidade do treino, e também utilizado essa escala com números pré-definidos, com valores pré-definidos que vão de 6 a 20, sendo 6 significando 60 batimentos BPM e o 20, 200 BPM. Agora eu vou passar a palavra para o Andrei. Então, além desses conceitos diferentes do TRIMP de Bannister, Edwards, Stagno e da escala de Borg, a gente achou interessante passar essa ferramenta, talvez até um conceito, não tenho certeza se já pode ser chamado assim, do TRIMP por minuto. Eu tive conhecimento dessa ferramenta através do preparador físico do clube de trabalho. Eu troquei minha ideia com ele e falando sobre a nossa aula, sobre o TRIMP e esse modelo de quantificação de carga no treinamento. E ele me passou sobre esse assunto e eu achei muito bom e resolvi investigar mais sobre isso. Fazendo minhas pesquisas ali, eu encontrei o trabalho do professor Leomar Ramos Júnior, que ele é um profissional da área, e ele tem bastantes estudos sobre esse método de 30 por minuto, e ele utiliza ele nas equipes de basquete profissional que ele treina. Eu também achei muito interessante essa frase aqui, que passa para a gente bastante uma ideia do que seria esse 30 por minuto. Ele diz que quando queremos reproduzir a intensidade e especificidade do jogo por um determinado tempo durante um treino específico, o 30 por minuto torna-se a ferramenta adequada para esse fim. Então, ele quer dizer para a gente que se a gente tem uma equipe para treinar, são vários atletas ao mesmo tempo, e a gente quer no treino, a gente quer repassar uma certa intensidade referente à carga que eles vão ter durante a competição, o 30 por minuto é um método excelente para a gente conseguir ter a noção do quanto os atletas estão dentro da zona que a gente determinou antes do treino, entendeu? Também é uma boa ferramenta para a gente avaliar no momento, em tempo real, se o atleta está acima do nível esperado para aquela sessão, podendo utilizar isso como um limite para uma sessão de recuperação ou reabilitação,
ou um treino pré-jogo, ou pós-jogo também, limitando as cargas. E se a gente tiver algum atleta com um nível abaixo do necessário para a sessão, seja necessário fazer um ajuste, em tempo real a gente pode estar conseguindo fazer isso. E aqui do lado eu consegui achar essa imagem bem interessante, que é exatamente como o profissional da área da educação física, o preparador físico, consegue ter esse controle de todos os dados dos atletas em tempo real. Aí a gente tem vários números atletas, provavelmente jogadores de futebol, que eles estão fazendo uma sessão de treino e o educador físico ele consegue ter a noção do triplo por minuto, que é o número que tem aí 1.8 no primeiro atleta, se vocês conseguem ver. E esse triplo por minuto, ele faz a soma de cada segundo dos 60 segundos anteriores de trabalho durante o treino. Esses 60 segundos vão sendo somados e a cada segundo esse número vai se renovando. Então, ele é uma ferramenta muito boa para a gente conseguir quantificar realmente a carga em tempo real. Pode passar para o próximo slide. Aqui tem um estudo que foi feito com mais de 1 milhão de sessões de treinamento de diferentes esportes. E a gente consegue ver que na barrinha cinza a gente tem o tempo total de cada sessão, na bolinha vermelha a média do tempo por minuto, e na bolinha cinza a máxima de tempo por minuto atingida durante cada sessão de treinamento. A gente pode ver, por exemplo, ali no beisebol, que é a terceira barrinha. A gente teve um trimp médio das sessões muito baixo em relação aos outros esportes. Se a gente olhar melhor, tem um total de 40 unidades ali. E a média de trimp por minuto é relativamente baixa, como sendo um trimp por minuto. Mas a gente pode perceber também que não foi um treinamento de nível baixo. A gente teve uma intensidade realmente alta em diferentes momentos. Então, a gente pode ver ali que chegou a 2.5, quase próximo de todos os outros esportes, o máximo de todos os outros esportes. Então, ela mostra para a gente que é uma ferramenta que pode estar agregando bastante para a gente, principalmente por serem dados que acontecem em tempo real. E, além do trimp normal da sessão, a gente pode estar adicionando isso para fazer a nossa quantificação e o controle da carga dos nossos atletas, para evitar o overtraining. Aqui são as referências biográficas que a gente utilizou para montar o trabalho. E agradecemos a atenção de todos. Bom, vou começar então. Parabéns ao grupo, eu acho que vocês conseguiram uma apresentação. A última gravação ali, a voz ficou um pouco mais difícil da gente estar entendendo, mas os slides de vocês limpos, claros, o grupo está de parabéns. Eu acho que quando a gente fala de trimp, a gente fala de frequência cardíaca, de monitoramento de carga, tem sempre que lembrar que alguns esportes vão ter uma relação direta de intensidade, com uma resposta de frequência cardíaca, e tecnicamente tu vai conseguir ter uma compreensão dessa intensidade relativa à demanda de uma sessão de treino, de uma sessão, diferente de esportes que não vão ter essa resposta direta. Então, assim, ali no início que eles falaram que o método da TRIMP, em princípio, foi criado para monitorar esportes de endurance, justamente porque eles vão ter essa característica de uma resposta linear, né? Conforme eu aumento a intensidade, eu aumento a frequência cardíaca. E a partir, então, dessa compreensão de quanto tempo um atleta permaneceu, um aluno permaneceu em determinada zona da sua frequência cardíaca, vai me permitir essa quantificação de carga de forma mais precisa. Quando a gente pensa em esportes intermitentes, né, que foi a tua última imagem que o grupo trouxe, basquete, vôlei, entre outras modalidades esportivas, a frequência cardíaca nem sempre ela vai ter essa relação linear com a intensidade. Tu vai conseguir ter um grau de compreensão sobre esse monitoramento de carga, tu pode usar ela como uma ferramenta, mas talvez ela não seja, talvez, a forma mais completa, né, talvez, de estar se monitorando. O grupo até falou ali um pouquinho da percepção de esforço, né, da percepção de esforço da sessão, que faz esse mesmo cálculo, né, da percepção de esforço vezes o tempo de treinamento.
talvez seja mais interessante para alguns esportes intermitentes. Apesar de que é melhor monitorar do que não monitorar. Então, se essa é a ferramenta que eu tenho, mesmo que o meu esporte não consiga, a frequência cardíaca não consiga ter uma relação tão direta, tão linear com a intensidade, o monitoramento das cargas de treino, seja feito através da percepção de esforço da sessão, seja feito através das respostas da frequência cardíaca, é interessante. Eu acho que ali o que o grupo trouxe, né, sobre por que monitorar, né? Então, evitar situações de lesão, evitar situações de overtraining, motivação, uma compreensão melhor do que está acontecendo, não só relacionado ao treino prescrito, né, aquilo que a gente já colocou como se fosse a carga externa, o que o atleta realizou, quantos quilômetros ele correu, que velocidade ele correu, mas sim como ele respondeu. Eu acho que nisso entram duas questões. Às vezes, um mesmo atleta pode ter respostas diferentes à mesma carga de treino, ao mesmo volume de treino, à mesma intensidade de velocidade, por uma noite mal dormida, por uma questão, um estresse externo às sessões de treino, que pode estar influenciando nessas respostas internas. Então, é algo que tu pode permitir ajustes, né, para uma sessão seguinte, entender essas respostas que estão acontecendo. Assim como também diferentes atletas também vão ter respostas diferentes àquela mesma sessão externa. O mesmo volume de treino, uma mesma intensidade de treino vai repercutir em diferentes respostas de frequência cardíaca, de percepção de esforço. Isso faz com que eu consiga ter um ajuste do mesmo atleta em diferentes sessões e entender como eu vou, às vezes, fazer os ajustes das minhas periodizações para as sessões seguintes, né, que às vezes eu preciso fazer algum ajuste realmente, e também entender que os atletas se comportam de forma diferente. Uma ressalva ali da percepção de esforço, né, só para trazer um pouquinho, né, eles mostraram uma escala de 6 a 20. Muito desse método da percepção de esforço, que foi proposto por Foster, ele trabalha com a escala CR10. Eu digo nisso que na realidade, ou a CR100, não importa qual que tu esteja utilizando, pode se utilizar das três. Mas quando tu for olhar um dado, comparar outro dado da literatura, tem que estar atento à metodologia. Porque, de repente, eu vou comparar no nosso estudo de vôlei, nós tivemos uma carga de treino de 5.000 unidades arbitrárias e aumentou o cortisol. E eu fui comparar lá com o estudo de Freitas, que mostrou que uma semana de treinamento não aumentou o cortisol. E aí lá estava que nessa semana de treino, também com atletas de voleibol, eles tiveram 2.000 unidades arbitrárias. Mas aí então tá bom, explicou. 5.000 foi uma carga maior, mais intensa, talvez tenha gerado uma resposta hormonal diferente. Mas será que o método que o Freitas usou foi o mesmo que eu usei? Se eu quiser comparar e justificar e entender por que respostas diferentes possam ter acontecido no meu em relação ao estudo de Freitas, eu preciso ir lá nos métodos e ver se ele avaliou aquelas 2.000 unidades arbitrárias através da CR10, da CR100 ou da escala de Borg de 20, porque isso vai me dar um número diferente e eu vou precisar estar entendendo. Da mesma forma, a TRIMP, né? O grupo mostrou muito bem os três autores, né, que trabalham ali, né? O Edwards, o Stagno e o Bannister. Então, se vocês prestaram atenção na apresentação, observa-se que a forma como eles fazem essa multiplicação por esse fator, um é baseado numa concentração de lactato, um é baseado num fator lá que ele destinou, que vai de 1 a 5, multiplicado pelo tempo em cada uma das zonas, e um é tempo de treino sobre um fator que é para feminino de um jeito a fórmula, masculino de outro. Então, quando eu vou usar esse valor final, esse número de unidades arbitrárias, eu também, se eu for buscar comparações em relação ao que a literatura mostra, eu tenho que estar atento a qual método que foi utilizado, para aí, então, eu poder fazer as interpretações, né, acerca de possíveis semelhanças ou possíveis diferenças que eu posso estar encontrando nos meus resultados, do resultado, né, da literatura prévia. Eu acho que aquele estudo do Stagno, que mostra ali a questão das concentrações de lactato, né, que tem um fator relacionado às concentrações de lactato,
ele é menos utilizado na literatura. Eu diria que de todos esses três, o método do Edwards é o mais amplamente utilizado, justamente porque avaliações de concentrações de lactato para alguma população específica, às vezes, não é um método barato ou tão simples de fazer. E o do Edwards, como multiplica por um fator relativo a cada zona, que é de 50 a 61, de 60 a 72, de 70 a 83, de 80 a 94, de 90 a 105, acaba que, se eu entender as zonas, eu vou conseguir chegar nesse dado final de unidades arbitrárias, né, e quantificar, então, essa carga de uma forma mais simples. Outra coisa que eu trago, né, que é uma coisa que a gente discute um pouco, né, é que, lembrando sempre que eles usam todas essas subdivisões das zonas, não está se levando em consideração, né, relativo ao segundo limiar ventilatório. Então, se a gente vai lá para aquelas divisões lá de aeróbico, aeróbico extensivo, aeróbico intensivo e anaeróbico, né? Quem vai determinar onde eu entrei numa zona mais anaeróbica vai ser o meu segundo limiar de lactato. Quantifica-se que todo mundo de 90 a 100 multiplica por 5, mas pode ser que de 90 a 100 a Nanda recém esteja fazendo a transição para o anaeróbico, enquanto o Leonardo pode estar já no anaeróbico desde 80. Né? Então, assim, é uma forma, tu pode utilizar, mas tem sempre que lembrar que talvez a palavra não sejam erros, né? Mas talvez que a precisão daquelas zonas, quando a gente pensa que de 90 a 100 eu vou estar numa zona mais anaeróbica, de 80 a 90 eu vou estar num aeróbico intensivo, e de 70 a 80 eu vou estar num aeróbico extensivo, pode ser que nem todo mundo apresente esse mesmo comportamento. Existe um outro método proposto por Lúcia e colaboradores, que ela já fez uma subdivisão em 3 zonas, que seriam essas zonas, o subaeróbico, o aeróbico e o anaeróbico, e aí relacionados ao primeiro e segundo limiar ventilatório, né? Só para mostrar que estudos já têm tentado, né, conduzir de forma a comparar respostas mais voltadas ao primeiro limiar e segundo limiar ventilatório. E não só com as zonas para todo mundo da mesma forma, que pode incutir ali em algum erro, né? Porque a gente pensa que pessoas com diferentes capacidades aeróbicas vão gerar respostas diferentes, tempo de treinamento, idade, fatores que a gente tem que estar atento. Pode ser que eu venha mais alguma coisa à mente para falar, assim, mas agora eu acho que eu fecho. Muito bem, bem legal, Ananda, os comentários, parabéns para o grupo também, né? Bom, eu queria só dar uma reforçada em nas informações que foram dadas, né? O TRIMP é um dos métodos mais avançados atualmente de determinação de carga, né? Nós temos que lembrar, que eu acho que os alunos falaram bem, mas só para fazer uma síntese do que é essencial sobre esse assunto, né? Quando nós manipulamos nosso treinamento no mundo real, o que nós mandamos nosso aluno fazer é realizar uma atividade onde as informações de intensidade e volume, elas são práticas, né? Não adianta me dar um número que eu multiplico um tempo do exercício por uma frequência cardíaca, faz 800, faz 1.200. São unidades arbitrárias que não tem muito sentido no mundo real. Então, nós manipulamos o treino, na realidade, com volume e intensidade. E muitas das curvas que a gente viu até agora, nos exemplos de periodização, está lá com volume e intensidade, como esse jogo vai se dando ao longo do tempo, né? Como a gente já viu até agora. E até os métodos de treinamento trazem essas informações em separado, porque elas são práticas, né? Agora, é aí que está a questão. É também legal ver essa carga total, né? Desde lá do início da disciplina, aí a gente faz uma costura com as coisas que a gente viu lá no início, né? Nós falamos de estresse, né, de estímulo total do organismo, onde tem uma característica mais temporal desse estímulo, que é o mais ligado ao volume, tem também sobre a intensidade com que a gente faz esse tempo do exercício, né, e dali tem essa ideia do TRIMP, que é uma ideia que vem de uma tradição da matemática, né, de uma análise do impulso, muito usado na física, né? Quando a gente integra um sinal, né, o que a gente faz é analisar toda a área dessa curva aí de análise do que a gente está
estudando, né? Então, dali que vem o TRIMP, né? Seria o Training Impulse, né? O impulso de treinamento. Tu tem toda essa área e toda ela sintetiza essa carga. Só que não adianta só multiplicar, como os alunos falaram bem. Se eu apenas multiplicar volume e intensidade, eu tendo a errar. Já foi observado em estudos mais de resistência que eu tendo a sobrecarregar uma das variáveis, que acho que é o volume, né? Nos volumes muito grandes, nós superestimamos essa intensidade, porque em muitos treinos de resistência, nós podemos, às vezes, duplicar e triplicar o volume. Já a intensidade não existe isso, né? Na intensidade, muitas vezes, às vezes sim, dependendo da escala que a gente usa, mas em muitas escalas, por exemplo, de frequência cardíaca, percentual da frequência cardíaca máxima, nós vamos lá de 40%, 50% até 80%, 90%, 100%. Então, o triplicar, dobrar e triplicar não aparece tanto, e por isso que apareceu esse problema das superestimativas nessas cargas, né? Então, para resolver isso, se usou esse critério de adicionar uma constante ali na intensidade, como os alunos mostraram. Então, eu tenho a intensidade e dou mais peso para ela, né? É que nem prova de vestibular, eu pondero ela, né? Então, eu dou peso 2, peso 3, e aí eu vou duplicando, triplicando a importância dela depois no cálculo dessa carga toda. O raciocínio está por aí, né? Um comentário que eu queria fazer só, que a gente tem que cuidar só, que a Nanda comentou bem, aí eu complemento, que nessa análise que ela falou, está perfeito, né? Onde é possível eu avaliar os limiares, eu tenho esses métodos que estão sendo apresentados, que vão mais adiante ainda, e foi tudo explicado pela Nanda, dos limites da frequência cardíaca, mas a gente tem que lembrar também que mesmo quando eu tenho mesmas condições metabólicas exatas entre os alunos, muitas vezes a resposta de exaustão no exercício eles mudam. Tá? Um exemplo claro disso é o tempo até exaustão em ritmo associado ao VO2 máximo, se usa muitas vezes, uns 100%. Tem alunos que fazem 30 segundos, tem alunos que fazem 2 minutos, 4 minutos. Tem também um teste que se faz próximo do segundo limiar, ou às vezes na metade, entre o segundo e o primeiro. Tem alguns métodos que usam ali, que também o cara vai até exaustão depois de um certo tempo. Só que o que acontece? No segundo limiar, por exemplo, tem atletas de alto nível que fazem esse ritmo até um pouco mais alto do que isso e ainda não se está tentando entender o que acontece ali durante uma maratona, os caras de nível internacional. Então, isso nos mostra. Agora, tem cara pangaré, vamos colocar outro exemplo, que nesse ritmo de segundo limiar, ele dura 7 minutos, 8 minutos nessa intensidade e para. Ou seja, os caras estão na mesma intensidade metabólica e tem atleta que fazem 2 horas e 15, 2 horas e meia, e o outro faz 7 minutos. Ou seja, também os limiares têm seus limites, né? E dali que surge também a análise, por isso que apareceu já em alguns estudos, inclusive no vôlei, onde o uso das escalas do TRIMP com percepção de esforço, dando mais vantagens em algumas condições, de novo, né? Do que escalas apenas por vias metabólicas, né? Fora a questão da dificuldade de análise e tal, né? Elas também começaram a mostrar isso, porque a percepção em algumas situações, ela auxiliou para adicionar questões psicossociais relacionadas a essa carga, que acabam também atuando sobre a decisão de parar o exercício, sentir muita pressão e até a médio e longo prazo aparecer overheating e overtrain, tá? Resumindo um pouco. Então, por isso que elas também têm sua utilidade. E aí, para finalizar, assim, que eu queria trazer só de análise, né, é que nessa análise do Foster, apareceu com a escala do TRIMP também, eu acho que não foi falado, né, Nanda? Tem que cuidar porque eu estou velho, daqui a pouco estou repetindo coisa, mas eles não falaram da monotonia, né? Não falaram. Tá, então, é só um detalhezinho, tá? Nesse método do Foster, que se baseia na escala do CR10 de Borg, tá? E o tempo da sessão, né? Então, é uma medida para avaliar ali a carga da sessão, né? Muito fácil, né? Chega ali no final da sessão, pergunta, né, como é que tu percebeu o treino como um todo, né, de 0 a 10, e pega o tempo em minutos, e dali tu multiplica e tu tens essa carga da sessão, né?
com os limites também que a Nanda falou, é um cobertor curto, né? Mas em muitas situações serve, inclusive quando eu não tenho outra coisa, isso já é uma boa situação, quando eu não consigo avaliar de outro jeito. Mas essa escala, ela mostrou também uma outra coisa interessante, eles começaram a usar uma medida durante a semana, por exemplo, isso pode ser até estendido, mas eu não lembro de estudo que tenha feito, se a Nanda lembrar, mas eu não estou lembrado, eu lembro de estudos que usam na semana. Tu tens a carga de cada, digamos que o atleta teve 5 sessões na semana, né? Então, eles têm 5 valores de TRIMP, da carga, tá? E elas variam ao longo da semana. O que eles costumam fazer? Eles eles calculam a carga total dela, tá? Que é o somatório dela, tá? E também calculam a monotonia, que seria o desvio padrão ou a variabilidade dessas 5 cargas, tá? É um cálculo de desvio padrão estatístico básico, tá? E o que tem por trás dela? Tem essa questão psicológica também. O que eles começaram a notar, que atletas que treinam de modo mais monótono, né, que seria com a carga toda igualzinha, né, eles percebem a carga pior, mesmo a carga sendo igual, se tu fizer um pouco variada, né? Resumindo, é isso. Na média dá igual a carga, se tu somar tudo dá igual, só que o desvio padrão, claro que é muito diferente. Um varia e o outro não, o outro é 0 ali, porque está tudo igual. E o atleta percebe. No mundo real, né, para o treinador, para o atleta, a percepção é aquela, pô, lá vou eu fazer os meus 3.000 metros, vou fazer sempre a mesma coisa, né? Isso é terrível, né? A gente já falou bastante disso nos exemplos do princípio da variabilidade, etc. Tá? E aí o que eles fazem? Pega essa monotonia, que é esse desvio padrão, né? E eles, o que eles fazem, Ananda? Agora eu esqueci. Eles somam ou multiplicam, não lembro, com a carga dessa semana. E dali sai o strain, tá? Que agora eu me esqueci. Eu acho que multiplica. É uma... Multiplica. Multiplica. Tá. Então tá. E aí eles multiplicam e tem esse strain, que seria o estresse total, alguma coisa ligada a isso. Strain se usa em biomecânica de tecidos e tal, como a deformação, mas traduzir como deformação é uma coisa meio estranha para esse sentido aqui. Ele tem esse sentido do estímulo total, que une a carga toda com essa monotonia, multiplica e sai esse valor. E ele tem sido um bom marcador relacionado ao overheating, a marcadores de inflamação, inflamatórias e coisas assim, e percepções também de surgimento ali de overheating, né? Isso está dentro daquelas teorias bem atuais de fadiga, né? Teoria da psicobiológica, né? Do exercício, ou teoria do governo central, do Noakes. E aí eu fecho aqui meu parênteses, passo a bola para a Nanda. Eu acho que hoje já se faz também esse cálculo de monotonia estranha através da TRIMP também, né? Para se entender esses efeitos mais a longo prazo, né? E essas oscilações de carga. Aquilo que o Leonardo falou sobre o voleibol, né, que é uma área que eu estudo, tem estudos que mostram a correlação ela é entre o cálculo das cargas de treino através da percepção de esforço quanto do modelo de Edwards, da TRIMP. Então, assim, apesar de ser um esporte intermitente, tu vê que eles conversam muito próximos ali, né? Então, assim, apesar da frequência cardíaca não ser, de repente, um parâmetro que eu consiga estar como um marcador de intensidade tão fidedigno, porque são esportes gestos feitos com muita potência, muito rápidos, intercalado com períodos de repouso muito rápidos, como a gente já falou aqui nos tópicos especiais, falando mais específico sobre o voleibol, mas quando tu vai comparar lá a quantificação total, parece que eles se mostram muito semelhantes. Eu concordo com o Leonardo quando traz que o método da percepção de esforço, ele engloba algo mais complexo como essa percepção, mas uma noite mal dormida, uma situação de estresse também tende a repercutir numa alteração de frequência cardíaca ali, que ela também vai ser capaz de detectar essas nuances, né? E acho que ali só trazendo mais uma questão que o grupo colocou sobre a prescrição, né? Auxiliar na prescrição correta. Na verdade, quando a gente controla as cargas, faz com que eu consiga fazer os ajustes. Ele não vai ser diretamente algo que eu vá me basear para a prescrição, mas sim para a prescrição quando a gente pensa nela a longo prazo, né? Eu prescrevi anteriormente, eu controlo as cargas e eu entendo, né, a relação desses atletas com o que eu prescrevi
e aí faço os ajustes, né? Eu acho que está mais relacionado bem à palavra monitoramento, controle, do que propriamente prescrição. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma imagem, mas só para mostrar que hoje, como ferramentas, né, já nos trazem isso de forma direta. Eu corro e eu uso o Garmin, e ele já me dá no final, não no relógio, né? No relógio ele me dá só as médias ali, mas no aplicativo, quando eu baixo para o celular aqui uma corrida de 8 km, já me dá aqui, ó, zona 5, né? Quanto tempo eu permaneci, 12 minutos, 29%, zona 4, eu permaneci aqui 47% do meu tempo, 19 minutos, zona 3, 6,5, zona 2 e a zona 1 aqui eu nem cheguei. Mas assim, só para mostrar como hoje, né, algumas ferramentas tecnológicas já que se usa, né, em treinamento, e o Garmin é uma coisa que corredor usa muito, ciclista usa muito, tem uns mais voltados para o ciclismo do que mais específicos na hora que tu vai lá buscar uma compra, mas só para mostrar que já nos trazem, então, né, essas ações já prontas, né? Quero dizer que aqui não está multiplicado, não está me dando o valor da TRIMP, mas é só eu, né, fazer um cálculo rápido aqui, eu já tenho o valor da TRIMP direto, né? Então, assim, só para mostrar como hoje as ferramentas tecnológicas, elas já nos facilitam para que a gente chegue nesses valores hoje de forma muito mais rápida, muito mais do que, de repente, porque não, se a gente for pensar na prática, num frequencímetro, numa situação de treino, né, eu posso ter lá feito meus cálculos de frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de reserva e frequência cardíaca de repouso e calcular os meus percentuais, mas de repente eu estou lá com meu aluno só com frequencímetro e eu vou ficar pensando, mas quando ele subiu, quanto ele desceu, onde é que ele está, em que zona ele está, quanto tempo ele ficou, em 50, 60, porque de repente tu prescreveu que ele ficasse treinando só numa zona e daqui a pouco ele não dormiu bem e subiu a frequência cardíaca, né? Tu supôs que ele fosse ficar correndo a 10 km por hora e entre 150 e 160 e às vezes não é, né? Então, tu vê que as ferramentas hoje, às vezes não direto no relógio vai te dar essa métrica, mas hoje a gente já tem aplicativos e coisas que facilitam também para que a gente chegue nesses cálculos. E aí entra também como a percepção de esforço é o método mais fácil, né? Porque tu calcula um número final que te abrange essa complexidade inteira do que eu mostrei aqui, de 5 zonas, quanto tempo ficou em cada zona. De repente, se tu não tem uma ferramenta que te facilite esse cálculo, a percepção de esforço no final da sessão. E aí ressalto, né, que o método lá da percepção de esforço da sessão do Foster traz a metodologia como se tu tivesse que avaliar, tendo que avaliar 30 minutos após a sessão, né? Que é para que, de repente, tu não termine ali num esforço muito intenso, aí o professor chega ali e pergunte, e aí, como é que foi? Ai, foi muito difícil. E, às vezes, aquele muito difícil está relacionado aos teus últimos 5 minutos e não aquela percepção da sessão inteira. Mas já tem estudos hoje que fizeram, buscaram, né? O BRL sempre nos traz que monitorar 30 minutos depois é algo muito difícil, né? O atleta, falando da realidade lá do vôlei, e é um pouco do que a gente vive, o atleta sai de quadra, ele quer ir embora, terminou o treino. Como assim eu vou esperar 30 minutos para te dar a percepção de esforço? Então, hoje já tem estudos que mostram que, mesmo sendo coletada logo após, ela se correlaciona fortemente com os 30 minutos. Então, isso nos dá um embasamento teórico para que possa ser coletada, né, imediatamente após o término da sessão, e tu poder quantificar, então, essa carga de treino através dessa percepção de esforço coletada, né, vamos dizer dessa forma, logo após a sessão de exercício. Lembrando que sempre, quando a gente usa uma metodologia, usa sempre a mesma, né? Não pode coletar um dia logo após, um dia 30 minutos, um dia 5 horas, um dia, né? Isso provavelmente vai incutir num erro, talvez, né? Provavelmente num erro que pode, né? Talvez não te fazer ter um dado tão robusto para te fazer critérios de decisão. Mas se tu pode avaliar logo após a sessão e tu pode estar usando sempre o mesmo método, e ele é um método fidedigno e correto para estar se monitorando as cargas de treino. Muito legal, bela aula, Nanda, e ajuste assim, do que tem de mais moderno, isso é muito legal. Existem muita ferramenta, né,
Na Itália, os colegas do ciclismo usavam um outro software, que é um nome de um felino, eu não sei, eu vou errar, qual é o felino mais rápido? Jaguar. Jaguar, Guepardo. O guepardo pode ser também. É um nome de um aplicativo, assim, ó, e é sensacional, ele vai reconstruindo, eles fizeram um negócio que está validado cientificamente, que os próprios dados do treino vão indicando também estimativas de limiares, coisas assim, mas super usado pelo povo do ciclismo de nível internacional, assim, muito legal. Então, ou seja, tem que buscar, né? A gente deu dois exemplos, mas depois tem um mundo aí de coisas. Tem que buscar ferramentas que hoje dão, mas lembrando sempre disso, que a ferramenta não substitua o professor, né? A dica é sempre essa, lembrar, ficar atento que ela seja uma ferramenta para o teu raciocínio, para a tua periodização, que ajude no teu raciocínio, e não que substitua por uma coisa, então acabou o treino, tá lá, me dá um monte de número, todo dia eu vejo e vou fazendo. Não, tem que periodizar, tem que saber para onde vai, e a ferramenta tem que te ajudar, e não o contrário, não tu trabalhar para a ferramenta. Né? É uma retroalimentação, né? É isso aí. É um sistema que tu vai retroalimentando e vai fazendo os ajustes, né? Ela não vai nortear as tuas decisões, mas ela vai te retroalimentar para te poder tomar as decisões. E é bem isso também, não quer dizer que tudo que tu faz, o modelo, o software ajuda, né? Começa a te dar novas situações, pô, eu posso fazer de outro jeito, ok, mas lembrem disso, não pode substituir o professor nesse processo, porque, de novo, é que a gente vê muito na prática, que eu brinco lá dos marombeiros, Forrest Gump da vida, é que é a lei do menor esforço. Se o treinador deixa, ele começa, agora vira um Forrest Gump com muito número, né? Um Garmin no pulso. E tá aí, mas continua um Forrest Gump, né? Ou vai levando para isso. Diz, não, mas tá aqui, ó, já é um baita coisa que faz um monte de curva de treino, faz isso. Não, ok, mas para onde tu tá indo? O que tu tá periodizando? Quem é que decidiu por essas cargas, né? Então é bem isso, retroalimentar, aprender com o sistema, melhorando, mas de novo voltando para a teoria do treinamento, né? E aí, continuando. É isso aí. Não, eu quero só fazer um outro comentário, que daí eu vou fugir um pouquinho da aula, mas eu quero que fique gravado, porque eu acho que todo mundo tem que ver as postagens dos grupos no Facebook. Então, essa semana eu tive o prazer de ver as duas entrevistas, tanto do Felipe Schutz quanto do Alex, e sugiro que vocês estejam atentos e assistam, e tem conteúdo enriquecedor, né? Eu acho que contribui para a formação de vocês, assim como o conteúdo das aulas, né? Vocês vão retomar assuntos, porque como a tarefa 4 tem que ser postada um pouco mais para frente da abordagem do assunto do tópico da aula, vai fazer vocês retomarem os conceitos, né, olharem um pouquinho, lerem, retornarem um pouquinho. Eu acho que a entrevista ela culmina com, né, o olhar, a interação prática teoria, prática ciência, e eu achei as duas entrevistas muito boas. E na entrevista do Felipe, que até ele comentou, ele trouxe para um olhar assim, era sobre treinamento de resistência de força, e ele trouxe para um olhar de atendimento, de um olhar de cuidado com... ele estuda muito depressão, engajamento ao exercício, ele trouxe muito para esse olhar do engajamento, né? Da continuidade e de como nós, profissionais que atendemos pessoas, temos que estar atento ao lado pessoa, né? Ao lado humano de quem está por trás, que a gente não pode fugir da teoria da prescrição, mas que tem que estar atento a esse olhar, né, de gostos, de preferências, para que a continuidade do exercício seja algo que a gente tem que nortear também em nossas escolhas, né? Para que a gente faça daquele aluno um aluno fiel, não só a nosso atendimento, mas fiel à prática da atividade física. Gostar de fazer atividade física, ser algo que te dá prazer, ser algo que te traz o teu melhor, né? E ele até trouxe um pouco daquela fala que eu na última aula, né, de como quando eu estudei para o mestrado, correr me trazia força, e ele trouxe a mesma fala, né, como tu te fortalece, né, tu vê que tu é capaz de vencer determinados obstáculos e como isso te fortalece como ser humano para outras questões da tua vida, né? Então, fechou bem, porque como a gente comentou isso na última aula, então, né, deixo aqui, né,
uma chamada de atenção para que vocês estejam assistindo. Sensacional, meu Deus. Imagina uma disciplina onde a gente tenha o Alex, Felipe, é muito legal, né, Nanda? Muito legal essa oportunidade para os alunos. Uhum. Eu chamo a atenção porque, de repente, assim, pode passar como algo que se eu não vi, não vi, mas, assim, ressaltando que traz um enriquecimento e de pessoas altamente qualificadas, né, Tártaro? Meu Deus. Sem comentários. É verdade, é verdade. Referência internacional, coisa muito forte, assim, e esses elementos que a gente fala, e numa linguagem mais amadora da minha parte, né? Por exemplo, quando a gente comenta com a Nanda aqui sobre a questão esse do engajamento, já acho que traduz muita coisa que a gente já falou durante a disciplina, que é criar o valor com o aluno sobre o que ele está fazendo, né? E aí tem o exemplo da Nanda, da vida dela, a experiência de vida ali, que está na cara, é muito legal sentir na pele, com a pessoa falando, né? Como a corrida ajudou na vida dela, né? E como isso acaba se tornando como algo de valor diferenciado. Não é só o exercício pela questão física, biológica, né? Mas aí entra a parte psicológica e social, né? Que é onde existe o maior engajamento, que é um nome bonito que sempre me faltou. A gente fala muito em aderência, né? Que é uma medida que a gente faz nos estudos, né? É manter o nosso aluno altamente aderente. O exemplo que a Nanda pode dar no currículo dela. Ela tem vários alunos lá do condomínio, onde ela faz o personal, que eles têm lá, não sei, não lembro, mas acho que mais de 10 anos de continuidade. Né? Quase 20 anos de aderência. Tem aluno que brinca que é casamento já. Sim, uma vida. Discutir relação. É uma vida e tu passa com às vezes o mesmo tempo que muitas vezes passa com a família, né? Então, é isso aí, a aderência e esse engajamento é o termo legal que eu aprendi hoje, né? Eu já tinha ouvido, mas aqui encaixa em nessas coisas que a gente estava falando, que é um objetivo no treino também, tornar o treino com os princípios do treinamento, de modo a entender essa parte do que o aluno gosta, né? O Léo Ribas deu muito exemplo disso. Nós temos que estar ouvindo o aluno também, né? Nós temos que estar negociando com ele, né? Porque também não adianta só o professor dizer, então tá, faz o que tu quiser, né? A gente tem que estar nesse exercício sempre para criar esse laço forte, né? Que é fácil de ver em alguns esportes, que a gente fala muito aqui, que é o caso do rugby, né? Umas modalidades aí que é muito comum essa família, essa construção de relações também, que dão esse engajamento, né? Eu acho que essas atividades onde tem turmas, onde tem grupos, né? Eu ministrei uma aula e aí um aluno disse que dentro da família, no cross não se tem alunos, se tem família, né? E eu disse, mas vocês não é que nem naquela sala de musculação que cada um entra a hora que quer e sai a hora que quer. Então, formam horários, né, onde as pessoas saibam que vão lá, porque vão também encontrar pessoas que gostam. Então, eu acho que isso favorece, né? E algumas modalidades mais favorecidas com essa situação mais grupal, outras menos, mas independente de ser mais grupal ou menos grupal, é agregar valores, né? E aí eu acho que a questão, né, emotiva, social, eu acho que ela é tão importante quanto a questão treino, né? Eu brinco que nunca deixando a questão treino de lado, e eu acho que é por isso que dá tão certo o engajamento, porque ele é o teu norteador, mas atento também às questões paralelas que acontecem, né, a todos os seres humanos. Muito legal. Ai, ai. Eu estou satisfeito. Não sei se vai lançar perguntas sobre o Lourenço e Ricardo. Vou apresentar a minha aluna que me cede a casa. Aqui, então, tá falando em engajamento. Tudo bem? Oi, bom dia. Seja bem-vinda. Não lembro do nome, Ananda. Você comentou, não lembro. Obrigada, prazer. Às vezes eu dou umas escutadinhas, dou umas espiadinhas curiosas. Cadê alunos hoje? Aqui, o Ricardo e o Lourenço hoje estão assistindo. Tá só com os alunos, não tá com o professor. Não, tá com o nosso professor. Tá. Dois alunos. Dois alunos. Tá bom, legal. Viu? Achou pouco. É verdade. Então tá. Boa continuação, prazer. Um prazer te conhecer, valeu. Obrigada. A gente já se Ela sente é minha aluna até desde 2005. Próximo. Não, e a gente se sente mais próximo até todo dia nos vendo aí. Que legal, que legal. Tá aí o engajamento, né? Que é melhor exemplo do que esses 30 segundinhos ali.
Muito legal. Mas o Lorenzo e o Ricardo não têm pergunta? Não, não. Não, hoje não. Está tudo certo. É só quando a Nanda pergunta, né? Tá bom. Tá. É livre espancada a pressão. Vontade. Ah, é que tu faz diferente, né? Tu vê que eu já fiz a pergunta. Não tem pergunta. Aí deu, né? Não, né? Boa, boa, boa. Mas foi bem legal a aula. E foi bem clara também. Esse assunto, acho que envolve ali, tem os métodos bem legais de usar e tal. E são técnicas, né? Não é o método em si, né? Não é o método de treino. É uma técnica para tu auxiliar em qualquer método, né? Tem essa... Mas acho que está legal, está de bom tamanho aí. Eu vou parar a gravação então, Ananda. Ok. Então tá, vamos